Convidado. José Ramos Horta voltará a assumir a chefia do Estado de Timor-Leste, ele que venceu a segunda volta das eleições presidenciais com 62,09% dos votos contra 37,91% para o chefe de Estado cessante Francisco Guterres Luolo. O antigo Prémio Nobel da Paz de 1996 regressa uma década depois à presidência da República, cargo que ocupou entre 2007 e 2012. Ele que em 2013 assumiu também funções como representante do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau. Antigo chefe da diplomacia e ex-primeiro-ministro, Ramos Horta alega que só a insistência de populares o terá convencido a voltar às lides políticas, ele que assumirá funções a 20 de maio, dia do 20º aniversário da independência do Estado Asiático Lusófono. Nunca esteve nos meus planos de vida voltar à presidência ou a qualquer função oficial pública timorense. Eu deixei a presidência em 2012 e assumi várias funções internacionais com as Nações Unidas, com think tanks e outras iniciativas. Eu tenho estado super ocupado com funções estimulantes. O Sr. Presidente vai tomar posse precisamente na comemoração dos 20 anos da independência do país. Imagino que aí seja também uma data muito simbólica para alguém como o senhor, que durante anos a fio foi a face visível da luta de Timor pela emancipação. Sim, altamente simbólico. 20 anos. Faremos o balanço dos 20 anos. Creio que o balanço é relativamente, francamente positivo, embora há sempre críticos que apontam apenas e só para o que não foi feito, o que foi feito mal, mas o país conheceu enormes progressos nesses 20 anos. Por exemplo, na vida política democrática, Timor é reconhecido pelo Freedom House em Washington como a melhor democracia no Sudeste Asiático. Eu diria uma das melhores em toda a Ásia. Timor-Leste é um exemplo vivo de uma democracia ainda bem viva, bem vibrante. Mas mesmo na área economia, social, excetuando esses últimos 3 anos, o país cresceu. A expectativa de vida em 2002 era menos de 60 anos. Hoje anda por volta de 70, 71 anos de idade, a esperança de vida. Ainda temos graves problemas sociais, ainda demasiada pobreza, demasiada subnutrição infantil, mas nem tudo pode ser feito em 20 anos. Nem tudo foi possível fazer-se bem na execução dos programas de desenvolvimento. Mas houve também grandes sucessos, infraestruturas, estradas boas para muitas partes do país, a eletrificação chegou a 80% do país. O número de médicos, havia apenas 20 médicos em 2002, hoje temos 1.200 médicos em cada suco, cada aldeia, há um médico e uma enfermeira, um enfermeiro. Hoje temos mais de 10 universidades. Em 2002 havia uma com 2.000 estudantes. Hoje temos 40.000 estudantes, 40 a 60.000 estudantes universitários. Portanto, progressos notáveis. Para os que dizem não houve progresso, pronto, devem viver em algum outro planeta, menos no planeta Timor-Leste. Mas há aqui receios relativamente à estabilidade política. O Sr. Presidente já tinha dito que tinha a sua mão estendida relativamente à Fretilin em relação às ameaças que podem pairar sobre a estabilidade do país. O chefe de Estado cessante já lhe ligou para lhe dar os parabéns? Ainda não, mas já temos encontro oficial marcado para começarmos as duas equipas dos dois lados falarmos da transição. O contacto já foi feito pela presidência com a minha equipe para um encontro com o presidente Francisco Guterres Luolo. O senhor Presidente foi diplomata, foi jornalista e, nomeadamente, as questões das relações internacionais, imagino, tinham para si um papel preponderante. Timor-Leste tem apostado numa adesão a prazo à ASEAN. Acha que esse dossiê é prioritário e poderá vir a ser relançado? É absolutamente prioritário e tem progredido ao longo desses anos. Cumprimos com os chamados metas ou critérios de adesão com muito sucesso, com felicitações por parte do país da ASEAN. Há um consenso sólido e a adesão à ASEAN é para breve.
Portanto, eu vou tomar para mim a responsabilidade de coordenar essa última etapa da nossa adesão à ASEAN. O mundo está em guerra, nomeadamente, portanto, continua a invasão russa à Ucrânia. Imagino que o impacto económico também se venha a fazer sentir, se já não é o caso em Timor-Leste. A crise, a guerra Rússia-Ucrânia, mas também, e pior ainda, a pandemia na China e a política draconiana chinesa de lockdown de Xangai, tem o maior porto comercial do mundo. Estas duas questões, portanto, primeiro uma pandemia que começou em 2020 e afetou a economia mundial. Mas agora, com a pandemia instalada na China e as medidas draconianas de contenção impostas pela China, significa quase paralisia do porto de Xangai e paralisia de todo o transporte, contentores, de exportação e exportação. Imagina, são centenas de bilhões de dólares de exportação da China para os Estados Unidos, centenas de bilhões de dólares de exportação dos Estados Unidos para a China e dos dois países, da China para outros países do mundo. Imagina, com essa política chinesa de contenção do Covid, qual é o impacto mundial? A guerra da Ucrânia, e a somar a tantas outras guerras totalmente inexplicáveis, fragiliza a própria União Europeia, porque com muito boa vontade que a União Europeia tenha em relação ao terceiro mundo, a União Europeia tem sido solidária. Mas eu pergunto, quanto a União Europeia pode aguentar, não é, com a correr essas crises humanitárias do mundo. Falo da União Europeia porque é o maior doador mundial. Toda a ordem internacional construída no pós-guerra, as alianças estão todas ameaçadas. Essa invasão da Ucrânia não tem razão de ser. A Rússia não deveria ter invadido, embora não concordo com a política da NATO, dos países da OTAN, portanto, Estados Unidos e outros, de teimarem em adquirir mais membros para a NATO. Mas, obviamente, a Europa, muita desconfiança em relação à Rússia. A Rússia tem feridas profundas em relação à NATO, em relação à Europa, tem muitas suspeitas. É uma situação que exige a melhor liderança possível, a melhor visão, a melhor inteligência possível da parte dos europeus, americanos, e da parte da Rússia. Os países grandes fazem as guerras e nós, países da periferia, também sofremos. E sofremos mais ainda que os países ricos e poderosos. Precisamente, durante muito tempo o Timor-Leste e o Saara Ocidental estiveram juntos em relação à luta pela emancipação. O Saara Ocidental continua a não poder organizar o seu referendo. Eu perguntar-lhe-ia quais serão as suas relações com o Marrocos, que tem conseguido agora novos aliados, mesmo a Espanha, a antiga potência colonial do Saara Ocidental, agora diz que o plano mais realista para o Saara Ocidental é de facto o plano de autonomia marroquino. As Nações Unidas, felizmente, continuam a ter agendada a questão do Saara Ocidental, assente para a sua resolução na realização de um referendo. Única solução possível, que eu creio, a longo prazo, para a questão do Saara Ocidental, é chegar em acordo a realização de um referendo. Pode ser um referendo em relação à autonomia especial, como aconteceu com o Timor-Leste. O que foi colocado ao povo Timor-Leste em 99 foi precisamente um referendo, não se usou o termo referendo, usou-se consulta popular sobre o plano de autonomia. Haver um plano de autonomia, ou qualquer plano que seja, deve ser colocado a decisão livre, soberana, do povo que mais direito tem em relação à solução final para o problema. Muito bem, querem propor uma autonomia, se a Espanha e outros países dizem que é a solução mais realista, muito bem, coloca-se essa questão, essa autonomia, a um acto referendatário pelo povo do Saara Ocidental. Portanto, o Timor-Leste não abandona os saharaus? Bom, não é uma questão de abandonar ou não, a questão está na agenda da ONU, Assembleia Geral, e Timor continuará a apoiar. Eu não estou no governo há 10 anos, mas eu acredito, né, que a política do governo timorense, do Presidente da República e outros, desses 10 anos tem sido de continuação de apoio.
Era José Ramos Horta vencedor da segunda volta das eleições presidenciais do Timor-Leste.